Fala, meus queridos irmãos e irmãs. Voltamos então para mais um vídeo e hoje será um vídeo mais breve, falando sobre a Epístola de Paulo, apóstolo aos Colossenses. Começando então hoje pelo capítulo 1, porque esta Epístola de Paulo é muito densa e traz muitas informações, então prefiro fazer um capítulo de cada vez, para que nós possamos nos alimentar do alimento sólido da palavra e possamos então absorver e tomar isso para nós, não apenas ouvir e seguir a nossa vida de qualquer jeito. Vamos ler esta palavra e tomar isto para a nossa vida, amigos. Então, saudação e graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus e de Jesus Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Então, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, aquele que está em Cristo, meu amigo, aquele que está em Cristo, até o fim ele está querendo ser cheio do conhecimento, da sabedoria, da inteligência espiritual. Só assim, só nos alimentando disso, é que nós possamos andar dignamente diante do Senhor e agradar-lhe em tudo. Só assim, permanecendo nele, na sua palavra, nós possamos frutificar e crescer em conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós estávamos em trevas, e agora nós somos feitos nova criatura. Isso não vem de nós, meus amigos, isso é graça de Deus. Nós não temos nada que possa agradar a Deus. É a graça dele, meus amigos, glória a Deus. Isso é a graça, então tudo que nós podemos fazer é fazer a vontade dele, seguir os caminhos dele e nos entregar, porque tudo que ele nos deu vem dele, a sabedoria vem dele, a vida, a energia vem dele. Como podemos viver ignorando isso? Como podemos desprezar os dons que Deus nos deu? Então, a excelência de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo, então, é a imagem de Deus, porque ninguém viu a face do Pai. A face do Pai resplandece tanto, mas tanto, que até mesmo no céu não é possível observar a face dele. A face dele é luz, a face dele ilumina a nova Jerusalém. Então, Jesus Cristo, seu Filho, é a imagem do Deus invisível. O trono de Jesus Cristo está à direita do trono do Pai. E ele é o primogênito da criação. É o primogênito. E nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Este é Jesus Cristo. Porque o Jesus de muitos é aquele Jesus que está na cruz ainda, o Jesus que está morto. Você entra numa denominação católica, o Jesus deles é o que? O Jesus que está sangrando na cruz. Mas o nosso Deus é o Deus vivo. Jesus Cristo está vivo, Ele está aqui. E tudo foi criado por Ele, para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Sabe por quê? Porque assim foi a vontade do Pai. Isto foi a vontade do Pai, que nele existisse toda a plenitude da divindade. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então ele é o princípio da criação, ele é o princípio da vida, dos mortos, de tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erais trevas, estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante vós apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, para que perante Deus nos apresentemos. Então vocês entendem com certeza, mas muitos ainda precisam entender. Não há nada que você possa fazer que faz que você seja digno do céu. Então é por isso que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Nele somos perfeitos. Tudo que nós fazemos de bom vem dele. E ele nos reconciliou pela cruz. Só que se ele tivesse morrido por todos, isso também é uma sã doutrina, chamado sacrifício eficaz, expiação, né? Eficaz. Se Jesus Cristo tivesse morrido por todos, então aqueles que vão para o inferno, isso significaria que não foi eficaz o sacrifício, mas foi eficaz. Então Jesus Cristo morreu por toda a sua igreja, por todos os que se arrependem e que buscam a Deus e que pedem para ser remidos no sangue do Cordeiro, que clamam a Deus verdadeiramente, com todo o seu coração. E aí quando você faz isso, Deus te envia o Espírito Santo, Ele te reconcilia, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele você chega ao Pai. Somente aquele a quem o Filho revela é que chega ao Pai. E muitos mistérios de Deus são complicados de compreender, por exemplo, a predestinação, pois nós não chegamos a Jesus Cristo senão antes o Pai que lhe enviou nos escolheu e nos chama. Isso está escrito em vários versículos. Também Davi fala, né, que desde antes de ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia todos os dias de minha vida. Então, tudo que nós podemos fazer é agradecer e louvar ao Senhor, porque nada de bom vem de nós. Tudo que faço vem dele, eu sou pó e voltarei ao pó. Essa carne aqui não vale nada, vai voltar pro pó. Mas ele é tudo que eu tenho, ele é o meu tesouro, ele é o nosso tesouro. E nele está a vida. E aqueles que querem a vida devem ir buscar de graça, devem pedir a Ele, e Ele vos dará de graça da água da vida, e dará do seu pão, para que compartilheis com os outros do pão
que é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Por isso, Ele diz que é o pão da vida. E o pão que você deve compartilhar não é um pão físico, não é Eucaristia, não é rituais, não são rituais físicos. O pão que você deve compartilhar é o pão que é a palavra da vida. E de graça vocês recebem, de graça deem. Então, compartilhem do pão, meus amigos, pois isto é o que nós temos de valioso, é Jesus Cristo. O que nós temos de mais valioso é Ele. Não é dinheiro, não é nada desse mundo. Nem mesmo a nossa própria sabedoria, que é vã perante Deus. Nada que nós temos se compara. Então, por isso nós devemos nos apegar a Ele. E cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Cada vez mais diminuindo. Então nós estamos aqui como João Batista, segundo Jesus Cristo, o maior homem que existiu na história. O maior homem que já existiu, maior do que Abraão, do que Israel, Jacó, né, que virou Israel. O maior homem que existiu foi João Batista. E ele se fazia servo, se fazia o menor entre todos. E ele dizia, então, que ele não era digno, o maior homem que já existiu nessa terra não era digno de desatar as correias, de desatar as sandálias do Messias. Então Deus não é obrigado a salvar ninguém. Recebam, aceitem a graça de Deus. Aceitem que vocês não merecem, que nós não merecemos a vida, mas Deus nos deu, nos lavou pelo sangue de Jesus sem nós merecermos. E nisso está a vida, nele está a vida. Então é isso. E é por isso que é só através da remissão de Jesus Cristo que nós somos salvos. E é por isso que não tem nada que nós possamos fazer que garante a nossa salvação, a não ser a remissão em Jesus Cristo. Então, finalizando, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, que pelo seu corpo, que é a igreja que não é um templo físico, a igreja que é o corpo de Cristo, que são os salvos, os eleitos, do qual Paulo foi feito ministro, que foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ou seja, Paulo não foi ele que decidiu ser apóstolo. Deus escolheu ele. Jesus Cristo escolheu ele e o chamou. Deus nos chamou também. Você crê nisso? Que Deus te chamou? Você tem o Espírito Santo com você? Não desperdice isso. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E o mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério de Deus, aos quais, em todas as gerações antes de nós, nos milhares de anos antes da vinda do Messias, o mistério de Deus, meus amigos, nos foi revelado, é Jesus Cristo. Mesmo estando no fim dos tempos e estando em tempos de aflições, em geração perversa, tempos de morte, de idolatria, nós temos que ser gratos pelo Espírito Santo, nós temos que ser gratos porque o mistério de Deus, que é Cristo, nos foi revelado. A quem anunciamos
admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Então, sozinhos nós não somos nada, mas em Jesus Cristo nós atingimos a perfeição. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então que a eficácia de Jesus Cristo, assim como em Paulo operou, que possa operar poderosamente em sua vida. A eficácia do Espírito Santo. Faça valer a pena o sangue do Cordeiro, o sangue que Jesus derramou por você. É isso, meus amigos. Muito em breve tudo isso acabará, chegará a um fim. Mas até lá, nós lutaremos com ânimo. E tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é isso. Que Deus os abençoe. Apoiem o canal, se você chegou até aqui. Compartilhe. Se inscreva no canal. E deixe o seu like. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Até a próxima.